Fala galera, Gui Ferraro aqui chegando com mais um na cena e hoje eu tô na bad. Que tô na bad porque eu vou falar de filmes ruins, né? Então, meu compromisso aqui é com a verdade, meu compromisso aqui é em falar as coisas pra vocês com o máximo de sinceridade. Por mais que o Jimmy, meu gato que tá no cio, ele não deixe eu ser tão sincero e ele quer sempre me atravessar, eu vou falar a verdade, tá bom? Pra vocês. Eu achei ruins que estão na Netflix e eu vou falar pra vocês por que eu achei ruim, tá bom? Então eu vou começar com Spiderhead, que estreou recentemente, há pouco tempo, é de 2022. Joseph Kosinski, que é aquele diretor do Tron 2 e Oblivion, se não me engano, acho que é isso, Oblivion, aquele filme com Tom Cruise. Que são dois filmes razoáveis, né? São dois filmes até que legais. E esse filme tem dois grandíssimos atores, dois atores talentosos e carismáticos, e consegue ser muito fraco. Chris Hemsworth, o nosso famoso Thor, e Miles Teller, que é o garoto do Whiplash, o garoto que já tentou fazer o Quarteto Fantástico, pula essa, e que fez agora o sucesso Top Gun 2 com o Tom Cruise. Então, assim, são dois atores carismáticos e talentosos. Então, assim, conta a história de uma prisão alternativa, onde um médico, que é o personagem do Chris Hemsworth, ele é um médico genial que criou uma droga, precisa ser testada em algumas pessoas. E essas pessoas, elas saem da prisão comum, né, de uma prisão comum, e vão como cobaias para essa prisão alternativa para ter essas drogas testadas neles. E o que essas drogas fazem? Ela altera a consciência e altera o humor. Tá? São vários tipos de drogas. Cada uma tem um tipo de sentimentos, digamos assim, de tristeza, raiva, alegria, euforia. E ele vai testando essas drogas até que algumas coisas vão acontecer. Só que o que acontece? A gente tem esse personagem do Miles Teller, né, que ele cometeu um crime, né, no passado que deixa ele muito marcado e não evolui assim como personagem, né? A gente não consegue sentir a drama dele, a gente não consegue sentir esse apego por ele, né? Não, as coisas que é mostrada na tela pra gente narrativamente não evoluem, né? Não chamam a nossa atenção, não fazem a gente se interessar por ele. Ao mesmo tempo que um médico cientista, né, que é o personagem do Chris, ele é muito ego, muito vai além de si, assim, muito poderoso, um cara que não diz exatamente o que quer, a gente vai descobrindo aos poucos, mas ele fica num mar de soberania, né, e com aquele ar poderoso dele, com aquela pinta de bonitão e inteligente, e fica muito frio, né, a maneira com que ele se relaciona com os espectadores, né, a gente acaba também não gostando dele, fica uma coisa meio canastrã. E aí a gente tem um outro personagem, que é da moça que o Miles Turner ele se envolve lá dentro, né, eles começam a criar uma ligação, porque eles estão lá há muito tempo, eles começam a gostar um do outro. E aí eles começam a ter uma relação. E aí na hora de testar algumas drogas, o Maio não gosta, não quer que essas drogas sejam testadas dessa moça. E aí é a hora que algumas complicações começam, tá? Só que assim, todo o potencial de usar drogas como experiência, estudo social, como relação social, como ciência, não é nem um pouco aproveitado nesse roteiro. Tá? Eles estão todos numa prisão, que o design é incrível, muito bonito, né? Mas que parece uma casa meio moderna, modernista assim demais, uma arte nova, assim, uma coisa meio que numa ilha.
E, inclusive o Dr. Chris Hemsworth, ele tá lá também, e ele usa as drogas para poder aperfeiçoar e sentir também, mas eu acho que é mais como um vício do que como uma experiência para ele. Então, assim, o filme demora para evoluir, né? Tanto que eu assisti a primeira parte, dormi porque estava chato, voltei no outro dia e terminei, e o filme não diz muito a que veio, assim. O clímax mostra a tentativa de fuga, as relações dos personagens cada vez ficando mais tensas, porque o Miles Teller começa a descobrir coisas erradas ali. O clímax é muito fraco, né? No trailer parecia que um clímax ia ser bem interessante, bem potencializado na hora dessa fuga, mas não rolou. O filme realmente é muito fraco e Spiderhead não assistam. Original Netflix. Agora tem um outro filme fraco, que é o Bruised, que é Ferida, dirigido pela Halle Berry, de 2020 e 2021, estreou ano passado. Conta a história de uma lutadora de MMA que tinha uma carreira promissora, mas ela, que é a própria Halle Berry, mas ela acabou fugindo de uma luta no meio do ringue, sem motivos, sem desculpas, sem explicar o porquê. Ela fugiu dessa luta e aí anos depois ela vive com seu agente, né, casada com esse seu agente que tem uma relação abusiva com ela. Ela trabalha como um diarista, né, trabalhando limpando casas, apartamentos, e tem uma relação meio complexa com o seu trabalho também, porque muitas vezes ela é reconhecida como a lutadora que fugiu da luta. E assim, a história também ela não avança muito na narrativa, ela só vai trazendo muitos problemas para o personagem da Halle Berry, porque a gente descobre, né, problemas com o alcoolismo, problemas com a mãe dela, só que isso tudo vai sendo jogado de uma forma com que não seja interessante na narrativa. Não vai trazendo conceitos para poder ajudar ela. Só vai piorando e não vai adicionando formas dela sair daquilo, né? Aí também tem um filho que estava esquecido na vida dela, e ela começa a se relacionar também com outro homem. A partir de um momento ela tem um novo agente que quer treinar ela para ela lutar, e ela começa em busca disso porque ela sabe que ela tem talento, mas esses problemas com a mãe, com o alcoolismo, com o ex-marido, né, com sua atitude violenta também, por causa de todas essas coisas que se passam com ela, vão atrasando o lado dela, né? Só que ruim narrativamente, com uma direção muito primária da Halle Berry, né? As lutas e os treinos de MMA são muito mal filmados, são muito mal coordenados, né? O que vale só é a dedicação da atriz na questão de físico, né? De estar ali com um físico legal, o empenho de saber lutar, saber tentar fazer isso de uma maneira correta, né? Mas assim, o filme tem pouca coisa realmente interessante. Claramente a gente vê que o filme é uma tentativa muito mal escrita, muito apelativa, tá? De ser um rock balboa, né? Um filme do rock, né? Versão feminina, só que no mundo do MMA. Aquela mulher ferrada, né? Que passa por problemas, que não é aceita pela sociedade, mas que aos poucos vai tentando lutar contra isso e vai ganhando certas oportunidades até se ver saindo daquele poço sem fundo que ela conseguiu. Mas ela não tem o talento do roteiro do Rock nem da direção do John Ag Velson, né? Então assim, é uma pena, porque poderia ser uma história bem interessante de humanização, de superação, de um drama feminino, uma mulher, mas acaba sendo um filme muito fraco
muito mal dirigido e não recomendo que vocês assistam, tá bom? Bruised, Ferida, também uma produção Netflix, e é uma pena. Eu gostaria de poder ter gostado desse filme. Eu gosto muito de filmes sobre esporte, sobre superação. Agora é isso. Espero vocês na próxima. Contem pra mim o que vocês acharam de Bruised, se vocês assistiram. Contem pra mim o que vocês acharam de Spiderhead, se vocês assistiram. Se gostaram, se não gostaram, se eu tô errado, se eu tô certo. E um abraço.